Oi, meu nome é Laís, seja muito bem-vinda ao meu canal e hoje nós vamos falar da Monstera Adansonii. Você conhece? Você tem vontade de ter? Bora, fica aí que hoje eu vou falar tudo sobre ela. A Monstera Adansonii é uma excelente opção para quem gosta da Monstera e não tem coragem de ter. Para quem não sabe, a Monstera, que é nacionalmente conhecida, é a Monstera deliciosa, aquela bem grandona. E muita gente não tem espaço para ter, porque realmente ela é muito grande, ocupa muito espaço. E muitos de nós moramos em apartamento e aí não dá. Mas, para tudo tem um jeito nessa vida, né? A gente pode substituir uma Monstera por outra e ser feliz do mesmo jeito. A Monstera Adansonii é da mesma família da Monstera deliciosa, que é a costela de Adão. E ela tem o benefício de ser bem menor. As folhas da Monstera Adansonii são muito mais finas do que da Monstera deliciosa. Ela é uma planta muito mais delicada, mas se você também dá espaço para ela, ela vai, porque o gênero não mente. O gênero da planta Monstera não é à toa que ela se chama Monstera, só que é uma Monstera menor. Essa planta ela é originária da América tropical, principalmente América Central e tem alguma coisa na América do Sul. E ela é uma planta hemiepífita. O que isso significa? Ela tem o hábito de crescer para cima, mas ela tem o hábito também de crescer para o lado. Ela emite um ramo para o lado para depois subir. O que isso significa? Significa que a gente pode tanto ter essa planta como epífita, para crescer para cima, quanto pendente. Né? Se você não tem espaço para crescer para cima, de repente pendente para você vale. Só que tem uma observação. Ela se modifica. A forma dela, a forma da folha dela se modifica dependendo de como você cultivar. A pendente fica diferente da epífita e eu vou chegar lá nisso. Vamos falar um pouquinho da morfologia da planta. Ela tem essa folha assim mais larga e ela tem esses buracos que são chamados de fenestras. E esses buracos, eles têm uma explicação evolutiva muito interessante que já também eu vou falar para vocês, tá? Ela é uma folha fina, e dependendo da quantidade de luz, ela fica um pouco maior ou menor, tá? Ela é originária de mata. E quando a gente fala que uma planta tem origem de mata, você que já me segue já sabe que quando tem origem de mata, tem algumas características que já são peculiares no modo de cultivo dessa planta. E se você está chegando agora e ainda não me segue, não deixa de se inscrever no canal e tocar o sininho. Toda semana eu posto vídeos sobre o tema de paisagismo, jardinagem e modos de cuidado com as suas plantas. E se você não for inscrito, você pode perder aquela informação essencial para cuidar bem das suas plantinhas, tá? Se você já me segue aqui, eu sempre falo que para você entender como cuidar de uma planta, você tem que saber de onde que ela vem. Vamos lá, plantas de matas. O que tem numa mata? Qual que é a característica física de uma mata? Geralmente elas são sombreadas, elas têm uma umidade constante, quase não tem vento e a luz é indireta. Então, só daí a gente já pode derivar vários cuidados. Por exemplo, essa planta é uma planta que gosta de bastante umidade, não só no solo, mas também na folhagem. Então você tem que colocar água no solo e também colocar água nas folhagens, principalmente se você mora numa região mais seca. Existe uma época do ano que algumas partes do Brasil ficam extremamente secas. Você tem que suprir a umidade da folhagem com algum borrifador, colocar água mesmo nas folhagens para ela não sofrer. Em relação ao solo, há controvérsias, tá, gente? Tem gente que diz que é para deixar o solo sempre úmido e tem pessoas que falam que você pode variar aí. Como assim variar? Você deixa o solo quase secar e quando ele estiver quase seco, você vai lá e rega. Por que eu tô falando isso? Porque ela é uma monstera. Monsteras são plantas extremamente rústicas. Elas não são tipo as marantas que sofrem por qualquer coisa, apesar dela ser mais fininha e mais delicada, é uma planta rústica. E como as outras monsteras a gente sempre deixa secar um pouco para regar de novo, essa planta também pode seguir esse padrão. É claro que você tem que acostumar a sua planta a ser assim, tá? Então depende mais do seu modo de cuidado, mas assim, o que você nunca pode fazer com essa planta? Deixar o solo encharcado. Você jamais pode deixar o solo encharcado. Então rega diária para essa planta, não. Em relação às fenestras, vamos falar um pouco sobre esses buracos que tem na planta? Existe uma explicação evolutiva que a gente já começa a ver até por aqui.
As folhas de baixo, se vocês repararem, elas não estão fenestradas. Por quê? De acordo com estudos, pesquisas científicas mostram que esse comportamento nessas plantas, né? Tem várias plantas, as monsteras em geral têm esses rasgos, mas especificamente para o quê? Para a luz poder passar. Vamos lá, essa é uma planta hemiepífita. O que é isso? Ela sempre na natureza vai procurar um galho de árvore, um tronco para subir e procurar a luz lá em cima. Só que se ela for subindo sempre, as folhagens de baixo nunca vão receber sol, porque se vocês virem aqui, ó, o comportamento dela, uma folha sempre fica em cima da outra, tá vendo? Só que esses buracos permitem com que a luminosidade passe para alimentar essa folha aqui de baixo com raios solares, para que ela, com claridade, nem necessariamente precisa ser raios solares, mas com claridade, para que essa folha também consiga fazer fotossíntese. Então tem tudo a ver, então esses buracos ou fenestras têm a ver com a forma evolutiva. A planta foi selecionada assim na natureza para quando ela crescer, os raios solares passarem para elas e sempre atingirem as folhas de baixo. Bom, lembra que eu falei que ela pode ter, você pode cultivar essa planta de duas formas, ou epífita ou pendente? Só que acontece o seguinte, quando essa planta, você cultiva ela de forma pendente, a tendência dela é diminuir o tamanho das folhas e não fazer essas fenestras. Então, de repente, você colocou a sua planta num pote e ela tá caindo aí, e as suas folhas estão sempre pequenas e sem furos. Isso pode ser porque ela não está indo para cima procurando a luz. Então, esse comportamento aqui, ó, de uma folha em cima da outra não está acontecendo, o que significa que ela não precisa desenvolver furos, tá? Então, se você quer furos na sua Adansone, coloca um tutor aí para ela subir. Em relação à adubação, de novo, como é que é o solo de uma floresta? O solo de floresta geralmente são muito ricos em matérias orgânicas, porque as folhas das árvores caem, animais mortos, enfim, é muito rico. Então ela precisa sim de um solo bastante rico em matéria orgânica. Só que ela não precisa de um solo, só que ao mesmo tempo esse solo tem que ser bastante solto. Por quê? Porque ela é uma planta que fica bem na superfície. As raízes dela não são profundas, então precisa colocar um pote muito grande. As raízes dela não são profundas, ela precisa de um solo solto, porque ela não gosta de solos compactados e nem muito densos. Então você tem que fazer um solo bem solto. Como que é o solo que eu gosto de fazer as minhas aráceas? 2 partes de terra vegetal, uma parte de alguma coisa bem pedaçuda, geralmente eu uso casca de coco ou casca de pinto, que tiver mais barato, e humus de minhoca. Isso vai ser uma base muito boa para a sua planta. Só que essa planta, ela responde muito bem a adubações constantes. Você pode fazer uma adubação foliar semanal ou uma adubação no solo com NPK, que tenha macro e micronutrientes. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre adubação, eu vou deixar o card aqui em cima para você entender a diferença entre adubação orgânica e química e como usar os dois para uma planta se desenvolver. Essa planta ela responde super bem à adubação química. Alternada com a adubação orgânica, sua planta vai se desenvolver muito. Essa planta ela é uma planta bebê. Isso também é uma das justificativas para as folhas dela serem pequenas, tá? Essa planta ela é muito nova. Acredito eu que ela não deve ter nem 6 meses pelo tamanho que ela tá. Então, o outro motivo, né, das folhagens estarem pequenas é a idade da planta. Plantas novas também têm folhas menores, claro, né? Como é que você vai ter uma planta nova com uma folha gigante? Não tem jeito. Que mais? Temperatura. Bom, temperatura, de novo, né? É uma planta tropical e ela não gosta de temperaturas baixas. Há alguns lugares aqui no país que faz uma temperatura muito baixa em determinada época do ano, principalmente no inverno. Então, se você tem essa planta, sempre mantê-la dentro da sua casa quentinha, bonitinha e muito bem aquecida, né? Impedindo que o sol bata. Outra coisa, vento. Não pode colocar essa planta onde tem muito vento. E assim, quando você for comprar uma planta dessa, se você mora no apartamento, você tem que deixar ela mais perto possível da janela. Só que se a sua janela tiver uma corrente de ar muito forte, você tem que deixar a sua janela fechada. E também não pode bater sol direto. Então, aquelas pessoas que moram em apartamento face norte, se você só tem o espaço para ela bem pertinho da janela, tente colocar uma cortina na frente para impedir que os raios solares batam
diretamente, porque senão ela vai queimar. Ela gosta de bastante claridade, mas não gosta de luz direta, sol direto, principalmente nas horas mais quentes do dia, que é daí de 11 da manhã até 3 da tarde. Não jamais pegar esse sol, tá? De repente só o solzinho da manhã ou o solzinho do fim da tarde. Outra coisa, quanto maior a claridade que você propuser para sua planta, maior a folha vai ser. Então, de repente, a sua planta já é antiga e mesmo assim as folhas estão pequenas, às vezes pode ser pouca luminosidade para ela. Então, colocar mais pertinho da janela. Às vezes você anda, você pode pegar no celular, a gente tem aqueles negócios de intensidade luminosa. Às vezes você dá um passo para perto da sua janela na sala, a diferença de lux, que é a quantidade de luz, né, que é a quantidade de luz, vou resumir assim, que a quantidade de luz aumenta muito de um passo para o outro. Às vezes se você tira daqui e aqui tem uma janela e você coloca a sua planta aqui, já dá uma diferença gigante na quantidade de luz que ela vai conseguir captar, tá? São decisões simples que às vezes você pode fazer com a sua planta. Em relação à floração, essa planta ela tem uma floração, mas ela não é muito significativa. E por ela não ser muito significativa, eu recomendo que quando der flor, você tire. Por quê? Só porque ela não é significativa tem que tirar? Não, não é, porque quando a planta tá dando flor, ela para de crescer. Se o seu objetivo é ter uma monstera alta para você colocar num canto de uma sala, quando ela tá dando flor, ela vai parar de crescer. Então, se você corta, a energia que iria para a formação da flor vai continuar indo para as folhas para ela se desenvolver, tá bom? Em relação aos tutores, eu vejo pessoas dizendo que deixar nesse tutor aqui de madeira não é bom. Eu não achei nenhuma justificativa científica plausível para ela, tendo em vista que elas trepa em árvores na floresta, tá? Você pode colocar um tutor desse ou um tutor de bambu. Existem os tutores de arames que são feitos com esfagno também, que é muito interessante. Então coloque um tutor para ela subir. Quanto mais grosso o tutor, mais denso ela vai ficar aqui. Então, se você puder colocar um tutor assim de, sei lá, 3 centímetros em um vaso mais profundo, ela vai ficar bem, vai crescer e vai se desenvolver muito bem, como a gente vê muito aí na internet, tá? Em relação a preço. Gente, é muito legal, essa planta tá diminuindo muito o preço. Eu me lembro ano passado, quando eu comecei a namorar essa planta, uma planta dessa aqui a gente não comprava por menos de R$68, 68, 70. Eu paguei R$32 nessa planta, tá? Ela é bem pequenininha ainda, claro que se você comprar uma maior vai ser mais cara, mas eu particularmente gosto de comprar planta pequena porque eu gosto de falar assim, eu fiz isso, eu deixei ela grande. E aí eu compro pequena para ir cultivando ao longo dos anos, tá bom? Então tá valendo a pena, baixou muito o preço. Vê aí na sua floricultura, no viveiro aí perto da sua casa, se tem uma dessa para você comprar também, tá bom? Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha e de se inscrever no canal. Toda semana eu tô aqui no canal trazendo novidades de plantas para você. Até a próxima, tchau!